Seja forte e corajoso. É o tema desta noite. Nós chegamos até aqui porque o Senhor tem nos ajudado. Felizes aqueles que aprendem isso e que declaram isso pela fé. Nós não chegamos aqui simplesmente porque conseguimos, mas porque Deus nos deu esta graça. No livro de Josué, versículos 1 ao 9 do capítulo 1. Josué capítulo 1, versículos 1 ao 9. É um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Acharam? Quem não achou, diga, eu estou no ano velho ainda. Estou em 2014. Josué, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Vamos lá. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Nesta noite, eu escolhi como tema: tenha coragem. E fiz isso pensando no espírito de fraqueza que vem invadindo a igreja
nos últimos anos. É uma cultura que está se implantando dentro da igreja para nos amedrontar a não tomarmos decisões segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Além do mais, é uma cultura que quer nos preocupar a tal ponto com a aceitação do mundo acerca do que somos e fazemos. Então seria assim: se vocês continuarem como os antigos faziam, o mundo irá aceitar vocês? Se vocês cantarem algumas canções antigas, as pessoas irão rejeitar ou aceitar vocês? Confesso que em muitos lugares, transformações estão sendo realizadas dentro da igreja e na casa de seus membros, em função dessa cultura que invade a igreja. Nós temos medo de sermos contados entre os excêntricos ou fanáticos. Mas essa cultura tenta roubar de nós, ou até manchar, o nosso compromisso com uma vida dedicada a Deus e com a eternidade. Essa cultura, além do mais, tenta nos desencorajar a não fazermos a vontade de Deus. Então, nós estamos cristianizando ideias, cristianizando estilos de vida, dizendo, não, Deus aceita isso, Deus aceita aquilo, Deus passa por cima, faz vistas grossas, mas Ele não faz. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se nós falamos, seja forte e corajoso, é porque nós temos que lutar juntos contra esse espírito que tenta nos enganar. Isto é um joio. Pessoas dominadas por este espírito já estão em nosso meio. E já influenciaram vários do nosso meio. Jesus ensina através de João que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós temos que parar de cristianizar ideias que vêm de fora, que tentam mudar a nossa mente, ideias que vêm sugerir a nós que se nós nos parecermos com eles, eles nos aceitarão. Mas em nenhum lugar está escrito que nós temos que ajudar o Espírito Santo. A única maneira que nós fazemos para ajudar o Espírito Santo é falarmos a verdade sobre Jesus. Porque quem convence o homem de fato é o Espírito. Por isso que hoje em dia nós não temos mais conversões a Deus verdadeiras. Nós temos pessoas que gostam desta igreja, mas não gostam daquela.
Nós temos pessoas que gostam de uma certa mensagem, mas não gostam daquela. Nós temos hoje em nosso meio pessoas que sequer sabem discernir o que é verdadeiro e o que é mentiroso, o que é mentira. Se nós precisamos então ter coragem, é necessário lembrar que nada nesta vida se consegue sem coragem. E na vida cristã, sem coragem, nós também não conseguimos nada. Quero dar 2 exemplos. O primeiro vem do próprio Jesus em sua pregação, quando ele falou a verdade aos seus discípulos em João 16:33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Quero destacar aqui algumas coisas. Primeiro, existe neste verso um princípio de vida. Nós devemos estar unidos com Cristo. Porque este princípio de vida gera uma verdade implícita que está aí neste verso. Quando nós estamos unidos com Cristo, essa unidade gera o quê? Paz. Então, algumas pessoas vão às igrejas para buscarem paz. Mas nunca encontrarão paz sem se unirem a Cristo. Entram em filas de oração, pedindo oração para que elas tenham paz. Mas o que elas deveriam fazer era fazer com que aquela canção fosse verdadeira em sua vida. Tudo entregarei. Não existe paz para quem não se rende aos termos de Deus. E quem trouxe os termos de paz da parte de Deus a esta terra foi Jesus. E agora a igreja. Nenhuma pregação mentirosa que só visa pegar dinheiro das pessoas pode promover paz. Alguns pastores pregam hoje em dia que se você fizer um trabalho, se você comprar um produto da igreja, que custou lá na 25 de março, 5 centavos, e agora você pode comprar pelos míseros R$150. Isso vai lhe acompanhar. Lá em Campinas está uma campanha fervorosa para que você compre na igreja o menorá, o castiçal, coisa que Deus já aboliu. Porque aquilo era um símbolo de Cristo. Se você andar com aquele castiçal no bolso, imagine. O castiçal, em primeiro lugar, é para pôr fogo. Você vai andar com ele apagado? Você vê a idiotice desses homens. Jesus é a luz do mundo. E ele disse, quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então, o princípio é este. Mas existe uma verdade aí.
para os discípulos. E que nós temos que crer. Jesus disse: no mundo vocês vão sofrer. O que é o mundo? O mundo é um sistema de vida contrário ao sistema de Deus. Por isso eles não têm paz com Deus, eles têm ódio. Eles sabem que a vida deles não agrada a Deus. Eles têm ódio de Deus. Por isso que a única maneira de conseguir paz com Deus é por meio de Cristo, tendo uma vida de unidade com Ele. Está aí. E quando você começa a andar com Cristo, você começa a sofrer perseguições dentro da sua própria casa. As pessoas começam a reclamar que você está se dedicando demais. Não tem como nos dedicarmos menos. A vida com Cristo, ela é plena. Ela abrange a minha vida aqui na igreja, em casa, no trabalho, no lazer, em todo o tempo. Para que eu possa viver dentro dos termos de Deus. Então, por causa dessa unidade, por causa da sua vida dedicada a Deus, espere por lutas. Tem gente que chega aqui para mim assim: eu comecei a fazer algumas coisas para Deus, agora começou um tal de sofrimento na minha vida, alguma coisa está errada. Não tem nada errado. Errado está o seu foco. Você deveria ter aprendido isso. Isso é uma lição básica. A igreja ensina, inclusive a igreja católica, ortodoxa, evangélica, protestante, hoje, ensina que se estiver na igreja, a sua vida é uma maravilha. Que a vontade de Deus para você é te dar um mar de rosas, ou um mar de bolinhas plásticas, onde você vai pegar apenas rinite, por causa da poeira que fica naquelas bolinhas. Mas Jesus dizia a verdade. Vocês só podem ter paz unidos comigo. E quando vocês começarem a viver no mundo, vocês vão sofrer. Mas aí existe uma proposta. E este verbo está no imperativo. Tenham coragem. Significa, tenham confiança, tenham fé, hajam com fidelidade. Sejam animados em Deus. Se vocês sabem que isto é verdade, porque algumas versões aparecem a palavra ânimo, que significa no grego coragem, confiança, num espírito de fidelidade, com muito ânimo em Deus. Os próprios hinos que nós cantamos hoje, dizem que se você crê em Deus, todo problema desaparece. Jesus não está dizendo aí que você vai vencer o sofrimento. Ele está dizendo que você, tendo confiança, você vence o mundo que te faz sofrer. Isto é, você o suporta. A mensagem que está sendo passada por aí é: eu venci o mundo.
dando como sinônimo, eu venci o sofrimento. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, tenham muito ânimo em Deus, sejam fiéis a Ele, para vencer aqueles que te fazem sofrer, para suportar estas pessoas. Enquanto vocês servem e amam a Deus. Ele mesmo deu este exemplo na cruz do Calvário. Quando ele declarou diante de todos lá, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quem já disse algo assim? Nós estamos assistindo nos últimos dias um fanatismo religioso sem tamanho. Morreram 12 agora na França. Mas aqueles judeus que estavam naquele mercado. Mas pouco se fala das 120 crianças assassinadas no Paquistão. Sabe por que existe esse terrorismo islâmico? Porque dentro das mesquitas não se ensinou a amar. Quando um muçulmano diz para mim que o nosso Deus é o mesmo, eu digo, não é. O meu Deus ensina a amar o meu próximo e não matá-lo. Me ensina a suportá-lo. O meu Deus não me ensina a vencer o meu sofrimento, mas a vencer o mundo que me faz sofrer. Essa é a minha grande vitória. Não sei se fui claro. A pregação apostólica seguia os mesmos padrões de Cristo. Veja as palavras de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos, Timóteo. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Existe algo que nós temos que crer, que Deus não nos deu o quê? Um espírito que nos torna medrosos. Se Deus nos deu um espírito que não nos torna medrosos, Ele nos deu um espírito que nos torna corajosos. Mas como Ele age? Como Ele dá coragem? Enchendo a pessoa de poder e amor. Ele enche a pessoa de poder e amor para torná-la o quê? Prudente. Eu fico bobo de ver esses cristãos nestas vigílias. Me dá poder, me dá poder. Poder para quê? Examine. Quando o Senhor disse, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Lembram disso em Atos 1:8? E então vocês serão minhas testemunhas. Em todo canto.
A palavra poder, no grego é a palavra dunamis, de onde vem a nossa palavra dinamite, ou dínamo. Esse poder é tanto para gerar força, como para eliminar força. Quando você usa um dínamo, ele gera força, energia. Mas quando você usa a dinamite, ela destrói o obstáculo. Então, quando Deus diz que o Espírito nos enche de poder, nós temos que pensar nas duas coisas. Eu tenho que pensar em algo que Ele quer destruir em mim. Primeiro Ele destrói, para que eu possa ter ânimo, força, energia para amar. Ele não consegue colocar amor dentro de uma pessoa. Por isso que a Bíblia diz ou ensina que não existe o dom do amor. Você pode olhar todos os dons. Não existe dom do amor. O amor é fruto, é resultado de uma ação anterior. Ele é posterior a uma ação do Espírito. Ou seja, o Espírito me arrebenta por dentro. E ao mesmo tempo, quando eu estou totalmente destruído, ou, entre aspas, desconstruído, desestruturado, então a vida de Deus cresce e me anima a fazer a sua vontade, o melhor para o meu próximo. Isto é amar. Eu quero poder, me dá poder, é poder. Você nem sabe o que você está pedindo, porque não conhece, não estuda, não sabe, não entende. Vejamos. Você só pode vencer o medo quando você é desconstruído por Deus. É necessário que eu diminua. Que eu seja então desconstruído, para que Cristo cresça. E Cristo aumentando, crescendo, se propagando em minha vida, é Ele quem me ensinará a amar. O amor vem de Deus, mas a prudência está no homem. Se eu quero que este poder continue agindo na minha vida, eu preciso aprender a ser prudente. Se você quer ver o poder de Deus agindo em sua vida, você tem que aprender a ser prudente. É uns nó que dá, não é? É assim mesmo. A gente aprende errado a vida inteira. E depois chegamos a uma igreja e falamos, nossa, que chato ficar estudando Bíblia. Eu sei que é. Para você que não é convertido, é terrível. Eu já fui como você. Mas no dia que você se converter, conhecer a palavra de Deus, terá mais valor do que o ouro e a prata. Mas por que Paulo falou estas palavras a Timóteo? O versículo seguinte nos diz: portanto,
Veja, essa conjunção, portanto, significa que Paulo vai concluir um assunto anterior. E o assunto anterior é sobre timidez. Por que uma pessoa é tímida no reino de Deus? Porque ela não permite que o Espírito Santo a desconstrua. E que Cristo possa viver através dela para realizar as obras de Deus, que é o amor. E isto tudo porque ela não é prudente. Ela não é cautelosa. Ela não se preocupa com aquilo que está acontecendo dentro dela. Ela só se preocupa com seus interesses pessoais. Portanto, ele diz, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo, por amor ao Evangelho. Ele diz 2 vezes, não se envergonhe, Timóteo. Primeiro, do que Deus está fazendo na sua vida. Isto é, este trabalho de desconstrução e construção. Este trabalho de desestruturação e estruturação. De decomposição e composição. Não se envergonhe daqueles que te ensinaram sobre este processo, sobre esta verdade. E a pessoa que te ensinou fui eu. E porque eu ensinei a verdade, me perseguiram e me colocaram na cadeia, Timóteo. Eu, o apóstolo Paulo, chamado por Deus para pregar a palavra de Deus, estou preso. Mas você quer saber uma coisa, Timóteo? Eu não estou na cadeia simplesmente porque as pessoas conseguiram me colocar lá. Eu só estou na cadeia porque Deus me trouxe para cá por alguma razão. Sabe por que eu estou sofrendo? Porque existe alguma coisa por trás de tudo isto que nós veremos lá na frente. Então, esteja pronto para sofrer comigo. Paulo não está dizendo, ele vai me livrar agora em nome de Jesus, porque eu tenho poder. Não, eu vou sofrer, Timóteo. Mas sofra comigo. O mesmo eu digo a vocês. Eu estou lutando para ensinar vocês o Evangelho verdadeiro. Luto contra alguns que estão em nosso meio, que são mentirosos, que são instrumentos de Satanás, que me julgam como arrogante, mas não conhecem o sofrimento da minha alma e tudo que passei ao longo desses quase 40 anos pregando. Me esforço para ser servo da palavra de Deus. O meu desespero só a Denise conhece. Todos os dias pela manhã nós sentamos, abrimos um texto da Bíblia e Deus fala grandemente conosco e abundantemente.
Mas quando eu tenho que me sentar e dizer, Pai, o que eu devo falar àquelas pessoas? E então, Deus diz o problema que existe aqui. É diferente. E o meu coração pesa. E eu não tenho vontade de falar. Porque sou pecador, rebelde. Tenho que ser vencido pelo Espírito de Deus. Deus falou claramente há um tempo atrás comigo. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ensine-os a me respeitar. Eles cantam suas canções pessoais, não me louvam. Ensine-os a me celebrar. Ensine-os a reconhecer que eu quero estar no meio deles. E na carona, esta mensagem nossa vai pela internet e pelas páginas que eu escrevo nas minhas anotações breves, de 3, 4 páginas, que alguns dizem, é muita coisa para ler, porque você é um burro. Você não vai dar nada na vida, você não lê. Quem não lê é um pateta. Quem lê em tela de computador não aprende nada. Mas quem imprime e lê no papel e anota e escreve, guarda de 80 a 85% cravado. Me esforço. E como eu gostaria que vocês participassem do meu sofrimento. Quando muitos pastores me rejeitam, eu gostaria que a minha igreja não me rejeitasse. Entendesse a minha luta, que fosse a sua, e que ela seja a nossa. Aí está. Precisa ter coragem para andar com Cristo. Então vamos resolver o nosso texto. Quando nós lemos Josué capítulo 1, versículos 1 ao 9, é necessário observarmos as condições emocionais de Josué. Imagine substituir Moisés. O cara só enviou 10 pragas no Egito. O menino abriu o mar vermelho ao meio. E não é essa coisinha do filme que o mar vai recuando. Um Moisés covarde, que não sabe nem para onde está indo.
que joga a espada, e o mar abre, e um camarada que chora, que reclama, e um Deus desse tamanho, carequinha, parece filho do Buda. O cara parece o Centelha. Centelha, vem cá. Um Deus que faz um foguinho para tomar chá da tarde. É o deboche hollywoodiano. Este Deus que eu creio não é assim. Aquele homem Moisés foi um homem de Deus que sofreu 80 anos de sua vida. Primeiro no deserto ele sofreu com a solidão e com tudo que ele precisava aprender e mudar. Através do seu sogro Jetro, que era sacerdote, patriarca, como Abraão, Melquisedeque. Sofreu com Zípora, sua mulher. Casou. Queria ficar em casa, mas tinha que ficar lá no deserto cuidando de ovelhas. Correndo atrás delas. E quando viu a glória de Deus, sofreu. Percebeu a sua incapacidade. Substituir esse homem. Deus diz, Josué, Moisés está morto. Eu sei. E aí? Prepare-se. Prepare-se. Você vai entrar com este povo na terra que eu dei aos seus antepassados e vai conduzi-los pelo meio do Jordão. Os verdadeiros homens de Deus, quando trazem o seu testemunho, eles dizem assim, eu nunca quis ser o que sou. Nunca pretendi ser quem eu sou. Os falsos dizem, Deus mesmo fala comigo, aquela jactância. Eu tenho medo dessas pessoas. Duvido que você gostaria de ser um cristão. A prova disto é que você toda hora dá uma escapada no mundo. Isso prova a sua luta em permanecer em Cristo. Mas uma vez que você se tornou cristão, você luta contra o mundo para permanecer em Cristo, porque não existe coisa mais gloriosa do que ser seguidor de nosso Senhor. Josué perguntou a si mesmo, por que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida? Alguns floreiam e dizem, se ele entrasse, ele seria adorado, mas a única razão que existe na Bíblia é que ele desobedeceu. E é com esta que nós vamos ficar. Josué deve ter pensado, Deus usou Moisés para enfrentar Faraó, 10 pragas daquelas, abriu o mar vermelho, transformou a água amarga em doce, fez chover pão no deserto, carne, saiu água da rocha, ele
feriu a rocha, mas quando era para falar, ele estava, coitado, estava tão agitado com as coisas do povo, sofrendo, que ele foi lá e deu uma cacetada na rocha e Deus puniu por isso. Era para ele ter falado e não ferido a rocha. E Deus diz, você não vai entrar na terra prometida porque me desobedeceu. Mas eu que sou discípulo de Moisés, vou substituir. Imagina, eu não tenho experiência, eu já vou cometer um monte de erro e o que vai acontecer comigo? Todo homem que comparece perante Deus e que vai seguir suas orientações, nunca deve sentir-se preparado. Ele sempre é despreparado. Eu termino de pregar aqui, eu me considero um despreparado. Vou lutar a semana inteira para trazer uma direção de Deus a vocês e vou me preparar. Com muito sofrimento. Então Josué viu tudo que Moisés passou e Deus o designou para ser seu substituto. Imaginemos as condições de seus pensamentos e emoções. Ai, meu Deus, justo eu. Você se lembra de Moisés? Senhor, não manda eu não, manda outro. Eu não sei falar direito. Eu tenho uma boca pesada demais. Eu vou falar, só vou arrumar enguiço. Você se lembra de Jeremias? Eu não passo de uma criança, Senhor. Você se lembra de Isaías? Eu, Senhor, estou orando, porque esses daí são todos os pecadores. A tua glória, ai deles, ai de mim. Os homens de Deus, é necessário que eu diminua e que ele cresça. A primeira coisa que o Espírito de Deus quer nos mostrar nesta noite, então, tenha coragem para aceitar a vontade de Deus. Nos versículos 1 ao 4, Deus diz que Moisés está morto e que eles se preparassem para atravessar o Jordão. Quero que você saiba que coragem não existe para ficar à parte de uma missão. Assim como a fé, sem um desafio pela frente, é pura tolice. Se você frequenta a igreja e continua na mesmice, é porque você é um tolo. Se você frequenta a igreja por anos e ainda não se colocou em uma atividade espiritual, no serviço espiritual de Deus, você está fazendo o papel de tolo. Porque não existe fé sem desafio. Não existe coragem sem uma missão. Você não é corajoso simplesmente para ser valente. Mas quando Deus diz para você ser corajoso, é por causa de algo muito especial, que somente Ele sabe, e Ele vai revelar isto quando você mostrar sua disposição em se entregar a Ele. Deus quer nos tornar seus instrumentos espirituais, a fim de fazermos a sua vontade nesta terra. E é isto que o próprio Paulo diz no livro de Efésios 2, verso 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora,
Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. O que é que somos agora? Nós somos a feitura de Deus, a poesia de Deus, novas criaturas de Deus. Para vivermos em união com Cristo. A prova de que nós estamos em Deus é que vivemos em união com Cristo. E quando vivemos em união com Cristo, a prova é que temos paz com Deus. Somos prudentes por causa do trabalho do Espírito Santo dentro de nós. E desejamos nos engajar para fazermos a sua obra nesta terra, ou seja, expandir a igreja do Senhor. Vocês me entenderam? Quando eu vejo cristãos que frequentam correntes e campanhas, eu digo claramente, eles não são cristãos. Por causa destes motivos que estou mostrando a vocês. Essa história de novena, andar de joelho pela estrada, carregar a cruz, isso não é cristianismo. Isso é paganismo. Sentar numa mesa para conversar com quem já morreu, isso é impossível. O próprio Deus diz que os mortos estão incomunicáveis. Você não consegue conversar nem com teu tio, avô, pai, mãe, e nem com a mãe de Jesus, nem o pai, o tio, ou qualquer diabo outro. São incomunicáveis. Mas nós cristianizamos o ocultismo que veio da Babilônia. E para termos os babilônios dentro da igreja, e os pagãos, e os místicos, começamos então a criar pessoas para cada situação. Como eles tinham o Deus para a viagem, leia o Gênesis e você vai ver Abraão. Tinha o Deus da viagem, o Deus do lar, o Deus do cavalo, o Deus da égua. Esse Deus da égua devia ser um filho de uma égua. Qual é o propósito de estarmos unidos com Cristo? Fazermos a sua obra, a obra de Deus. Que obras são estas? As que Ele preparou na eternidade. Isso me leva a pensar, se Deus preparou algo na eternidade para mim, significa que eu sou uma pessoa escolhida por Ele desde a eternidade. Você só nasceu neste mundo por causa de algo que Deus resolveu fazer através de você. Mas se você não fizer, você será como aquela parreira plantada, mas que não deu fruto, imprestável. E será rejeitado. É necessário coragem para crermos e praticarmos essas coisas. Quais são as coisas que Deus tem preparado para nós fazermos? Quando foi a última vez que reavaliamos o chamado de Deus para as nossas vidas?
Tenha coragem para viver na presença de Deus. O versículo 5 diz: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. E o versículo 9 fala: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Deus não está dizendo viva a quem ou além de mim. Ele está dizendo viva na minha presença. Se você vive aquém do que Deus diz, ou você quer viver além do que Deus diz, você quer inventar místicos, você está errado. Deus diz simplesmente viva na minha presença. Faça o que eu mandar, não invente e não minta. Deus usa situações que nos tornam frágeis para que nós nos tornemos próximos dele. E Deus permite situações que nos fragilizam para nos mantermos nele, manter-nos nele. É por isso que Deus permite que você sofra em alguns momentos da sua vida. Sem esses sofrimentos, você não estaria conhecendo-o melhor. Sem os sofrimentos, você não estaria oferecendo ao próximo o melhor. É um erro você, quando estiver sofrendo, procurar uma igreja para tentar, como válvula de escape, solucionar os seus problemas. O que você tem que resolver fazer é: vou vencer o mundo. Se Deus quiser me livrar das situações, Ele pode fazer e fará. Se não, eu vou lutar contra o mundo. Eu não preciso esmagar pessoas, eu não preciso destratar pessoas, eu não preciso pisar na garganta de ninguém, eu não preciso amaldiçoar nenhum inimigo. Jesus ensinou o contrário do que fazem esses fanáticos. Se alguém tomar a sua capa, dê também a sua túnica. Num momento frágil, Deus nos chamou. E Deus permitirá que inúmeros momentos de fragilidade aconteçam em nossas vidas, seja por doença, perdas, sei lá o quê, para chamar nossa atenção para novos desafios. E a palavra é essa: tenha coragem. Paulo e Barnabé, como era a pregação deles? Em Atos 14, 22, eles diziam: eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. Não é dizendo, Deus vai livrar vocês, Deus vai livrar. O que eles diziam? E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Jesus disse, vocês vão sofrer. Paulo disse, Timóteo, se prepara. E Barnabé ensinou Paulo, e Paulo ensinava os irmãos, vocês vão sofrer.
E quando eu digo aqui, vocês vão sofrer, alguns aqui, o joio, diz, ele não tem fé, ele não é mais o Walter de antigamente. Eu sei o que você quer. Mentira! Então corra atrás da sua mentira. E ai se eu pegar você. Terceiro, tenha coragem para ser determinado ou destemido. Versículos 6, 7 e 9, por 3 vezes Deus diz a mesma coisa. Pode ver, seja forte e corajoso, no versículo 6. Versículo 7, seja forte e muito corajoso. Versículo 9, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Por que será que Deus falou 3 vezes? Ele não sabia falar? Ele foi muito claro. Por qual objetivo Deus repetiu esta frase por 3 vezes? Porque as nossas decisões, as nossas escolhas não devem se basear no perfil da nossa, ou nos perfis da nossa personalidade. Você não pode tentar fazer a obra de Deus segundo a sua personalidade. Você não pode ser religioso segundo a sua maneira. Deus não está dentro dos nossos termos, mas nós é que estamos dentro dos seus termos. Deus quer pessoas determinadas, pois o sucesso ou fracasso da nossa vida cristã depende do nosso relacionamento e compromisso com Deus e sua palavra. Deus não disse para Josué, Josué, eu sei que você está emocionalmente triste. Moisés morreu, eu levei ele. E agora você já sabe que vai conduzir o povo, está com medo danado. Você está em condições? Você quer fazer uma terapia? Deus não fez nada disso. Ele já chegou para o cara que estava ali meio desconjuntado e já disse logo, vem cá, meu chapa. Guri, vem cá. Seja forte e muito corajoso. Não quis nem saber qual era o estado emocional dele. Aí você vem aqui esta noite e vem ouvir um cara falar essas coisas. Fala assim, nossa, mas eu estou tão triste. Eu fui na igreja para ouvir uma mensagem que me animasse. Mais do que isso, vá criar vergonha na tua cara. Você tem o quê? Você quer o quê? Você quer que eu te dou curauzinho? Mingauzinho? Maçã do amor? Todo mundo entra aqui com a maçãzinha do amor? Você tem que ouvir o seguinte, seja forte e corajoso. A vida não é fácil. Trate de vencer. Confie em Deus e não o abandone. É a tua única saída. Você pode dizer, o diabo diz que eu estou acabado, a minha doença vai acabar comigo. Mas Deus pode estar dizendo o contrário. Eu vou te curar. Tudo diz lá dentro, você está acabado, morto. Mas Deus não disse isso.
Você pode estar dizendo assim, mas eu preciso de uma terapia. Você não precisa nada disso. O que você precisa é se apegar com a palavra de Deus, crer no que Deus diz, meditar nisto. Por isso que no versículo 7, Deus pede para Josué tomar cuidado com uma coisa. Veja, tome cuidado com o quê? Tome cuidado e viva de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Você, Josué, quer vencer o seu drama? Você quer vencer a sua insegurança? Viva de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas eu preciso ir lá fazer uma terapia. Você está bem agora. Vou contar até 10. 2. Respire fundo. Agora, expire. O que você precisa não é nada disso. O que você precisa é observar o que a Bíblia diz, aprender o que a palavra de Deus diz. Tem mais. Ele diz, não se desvie dela em nada. Isto é, mantenha-se em tudo que está escrito lá. Aí fala que ele teria sucesso em tudo que fizesse. No versículo 8, fale sempre do que está escrito na palavra de Deus, no livro da lei. Fala. Esse falar não é só falar para os outros, é falar baixinho para si mesmo. Walter, olha o que a Bíblia diz, hein? É assim, 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 assim. Isso é meditar. Deus fala com você da própria palavra de Deus. Eu não preciso ver anjos. E nem quero. Para que eu quero ver anjo? Vou ver muitos deles, vou me enjoar de ver anjo no céu. Tem gente que diz, Senhor, mostra um anjo para mim. Para quê? Tem gente que vai lá no monte, queima o chão, faz. Para quê? O que eu quero é o que poucos querem. Eu quero a palavra dele para me desconstruir e me construir. Ainda no verso 8. Estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver com tudo que está escrito nele. Ou seja, aprenda a praticar devocional para aprender a viver com aquilo que você aprendeu. Com todo respeito aos livros mananciais do deserto e todos mais, eu entendo que o verdadeiro devocional é a Bíblia. Durante 2 anos, quase ou mais, eu sei lá, 3 anos,
Todos os dias, às 7h30 da manhã, eu chego aqui para tomar um café. Coitado da Salete, vem aí e faz um cafezinho para nós, miserável, para amor da conta. Então, e um pãozinho com manteiga, daquele manteiguinha. E aí a gente come e abre um texto da Bíblia. E todos os dias Deus fala com a gente. E eu estou ensinando a eles, durante 3 anos, eu passei para eles como praticar devocionais com a própria Bíblia. Em qualquer lugar que você for, você precisa somente da Bíblia. É daqui que sai a palavra de Deus. Eu estou pensando seriamente em escrever um livro sobre isso. Não ensinar, tudo bem, colocar lá como eu faço, mas colocar 40 devocionais, para que nós possamos sentar em grupos e praticar. Eu não tenho condições de escrever um livro, mas eu sei que a Luciane vai me ajudar. Uma vida próspera ou abençoada depende da aceitação dessa proposta. Viver de acordo com a palavra de Deus. Não se desviar dela. Meditar. Estudar. Eu espero que vocês percebam que eu estudo. Que eu medito. Por isso que eu cheguei aqui, não dá para falar meia hora. E por fim, tenha coragem para ser obediente a Deus. Lembre da minha ordem. Versículo 9. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Às vezes a gente diz numa pregação em qualquer igreja, porque Deus, seja forte, não temas, não te pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O povo, está comigo. Mas não está, porque você é desobediente. Você não se encaixa em nenhuma destas coisas. Você não tem coragem para aceitar a vontade de Deus como ela é. Você não tem coragem para querer viver na presença de Deus. Você gosta mais da cama. Fica lá que nem um porco cachaço. Sabe aquele cachação na roça? A gente tinha o cachação que ficava separado, que esse aí era, o inferno dele era o Natal. O bicho nem anda mais. De tão gordo que está, que você olha assim, cadê as pernas? Ele urina para a barriga e faz o diabo naquela coisa. Aquilo vai virar toicinho, vai virar pururuca, vai virar tudo que quiser. E muitos não têm coragem para quererem obedecer a Deus. Deus não nos chamou por causa da nossa capacidade pessoal, mas Ele nos chamou para desprezarmos nossa capacidade e querermos obedecê-lo. Foi isso que Jesus fez. Mesmo sendo Deus, não procurou ser Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo.
Por causa disso, Deus deu-lhe um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aqui está o caminho para você ser forte, corajoso e feliz e bem-sucedido. Se existe um caminho de prosperidade nesta terra, aí está ele. Ter coragem para aceitar a vontade de Deus. Coragem para ser destemido. Coragem para viver na presença de Deus. Coragem para querer obedecer a Deus. Mas você vai enfrentar lutas, como disse. Mas cuidado. Eu gostaria de terminar lendo o Salmo 1, ou melhor, 119 inteiro, versículos 1 ao 150. Não, é Salmo 1, verdade. Salmo 1. Está lá. Vamos lá, Salmo 1, versículos 1 ao 3. Vamos terminar. Hoje eu ganhei um lenço aqui muito bom. Quem quiser, hoje eu vendo este lenço pela metade do preço que ele é vendido na sua origem. O Salmo 1, versículos 1 ao 3. Eu não estou vendendo lenço nenhum aqui. É bom que sabe, porque tem gente que vai ouvir isso. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.
és a minha